todo mundo tem as suas metas. E tem pessoas que, inclusive, têm bônus atrelados às metas. Sim. Então, você ousar pensar que as pessoas vão parar aquele sprint final do ano para acessar a universidade é um pouco contraditório. Então, acho que essa parte pegou para a gente, até quando a gente observa os indicadores ali, foram muito importantes para a gente entender como usar, o que usar, até onde a gente podia entregar naquela primeira fase. Porque você não vai conseguir ter no primeiro mês, você não vai montar uma faculdade. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou fundador e CEO da Revo, e eu estou aqui com o meu grande amigo, co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você está ouvindo, mas também, Richard, muito... Aliás, eu gostei muito do grande amigo, hein? Obrigado aí pelo elogio. Mas, ó, tô muito animado com esse episódio. A gente vai falar um pouquinho de dados... Peraí, desculpa. Eu já estava me adiantando aqui. Poxa, vai dar spoiler? Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, não. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas, Richard, conta você. O que a gente vai falar aí? Que desafio é esse? Então, Nilson, imagina que a sua empresa cresceu nos últimos 3 anos, não 2, não 3, não 4, mas 5 vezes o número de colaboradores nesse período tão curto. E o seu diretor, ele te faz um convite especial para você sair da área de Business Intelligence para criar uma universidade corporativa. Mas no começo, aqui você tem aqueles treinamentos mais básicos, praticamente PowerPoint. O seu desafio é transformar isso numa universidade corporativa para apoiar o crescimento do negócio. Não só capacitando os colaboradores internos, mas também o próprio cliente. Você busca inovar, você traz uma plataforma em apenas 4 meses. Você explode o número de acessos, o NPS está lá em cima e o... Opa, calma aí, senão daqui a pouco eu vou contar o case inteiro. Hoje, estamos aqui com Rafael Góes, que ele é gerente de treinamento e desenvolvimento da Scantec, para contar um pouco mais sobre esse case. Rafa, nossa, que desafio é esse que caiu no seu colo? Conta um pouco aí. Com certeza. Primeiro, obrigado, gente. Prazerzaço estar aqui. Obrigado, meninas, também pelo convite de poder estar participando. De fato foi assim, eu dei uma virada de chave assim na carreira, posso dizer. Pois é, você não era de T&D, né? Não. Trabalhei, quando a gente olha a trajetória, no final a gente vai deixar o LinkedIn, vocês vão poder olhar um pouquinho. Na minha trajetória, assim como um todo, eu sempre trabalhei na área de marketing, na área de trade marketing, sempre com indústrias de bens de consumo. Tive uma aventura ali no mercado da saúde e aí no final acabei entrando na Scantec no caso. A gente estava começando aí esse crescimento e quando eu entrei eu estava na área de Business Intelligence e acontece que eu sempre, tinha uma facilidade de didática, sempre fui apaixonado assim por storytelling, etc, contar histórias, e sempre fui muito palpiteiro em relação a de que forma a gente poderia melhorar ali o processo de aprendizado dos colaboradores. E, cara, assim, isso foi notado pela empresa, sou muito grato porque eles abrem essas oportunidades. A Scantec acredita muito nesse negócio que as pessoas têm que ser felizes onde elas realmente desejam. E tem parte também do meu perfil, acho que mais aventureiro, sempre quis contar a minha história. E aí me fizeram esse convite de, o que você acha de você inaugurar essa área, de você liderar essa área? E eu mergulhei aí de cabeça. Acho que a gente vai contar um pouquinho mais dessa história hoje. Antes de entrar na história, eu acho que muitas pessoas não conhecem a Scantec. Obviamente, seus clientes conhecem, mas dá uma... Assim, porque eu olhei os números e fiquei impressionado. Sim. Até não só o tamanho da empresa, mas tudo que vocês movimentam na economia. A economia brasileira, uma grande parte passa pelos seus sistemas e dados. Explica um pouco. Acho que vai ficar até mais claro para os telespectadores, né, vamos por assim dizer. Basicamente, o que é a Scantec hoje? Nós somos uma empresa de inteligência
E explicando de uma forma muito esdrúxula, tá, pessoal? Porque tem muitas pessoas que não trabalham nesse meio, então vou tentar ser didático para que elas entendam da melhor forma possível. A gente tem um sistema integrado, então hoje, quando você vai num supermercado ali, a hora que você faz as suas compras, você vai ali no checkout, paga, todos vocês devem ter visto, devem se deparar com aquela monitorzinha, aquela TVzinha que tem um sistema ali de checkout que está contabilizando suas contas até a hora que você efetiva o pagamento. Basicamente, a gente tem um sistema integrado, então tudo que passa por esses checkouts vem para a Scantec e a gente se utiliza dessa informação depois para servir inteligência para a indústria, para varejo, para distribuidores que atuem nesse mercado de bens de consumo. Então, hoje a gente já é a maior empresa do mundo em termos de dados efetivamente. Só para vocês terem ideia, tá? Se desculpem aí, eu vou ter que usar a colinha. Mas a gente lê hoje mais de 9 bilhões de tickets no ano. Nossa, então, 9 bi. Cupons fiscais. Se a gente for falar de número, mais de 680 bi em reais processados que a gente tem leitura. Como falei, uma parte da economia, né? Totalmente. Percentual relevante. Totalmente. E basicamente, se a gente contabilizar em número de pontos de venda, a gente está falando de mais de 40 mil pontos de venda. Hoje, das 500 redes, 420 já estão conectadas à Scantec. E basicamente a gente se utiliza dessa informação para fazer com que todo o ecossistema venda mais e venda melhor. Então, hoje, quando a gente fala da nossa base de clientes, as maiores indústrias do mercado, multinacionais, nacionais, regionais, elas já fazem parte da carteira da Scantec. Se vocês olharem o nosso site, dificilmente vocês não vão encontrar um logo conhecido que não é cliente nosso. Sim. E da parte do varejo, idem, assim. Então, acho que a gente entrega um produto de tanto valor que, no final, esse impacto em número de colaboradores que o Richard tanto citou no começo, ele já era claro e hoje é evidente, assim. Legal. E, Rafa, o contexto do teu desafio, né? Pelo que você está contando, super digital a empresa, né? Trabalhando basicamente com inteligência, com dados, só entre aspas, né? Porque é um universo gigantesco aqui, pelos números. Mas falando do contexto do teu desafio, basicamente você foi convidado para construir uma universidade corporativa, só que aquela famosa frase, né? Quando você chegou, tudo aquilo ali era mato, né? Porque acho que você tinha que desbravar isso do zero, não foi? Exatamente. Ali até antes desse ponto ali a gente tinha uma preocupação, né? A hora que eu cheguei ali já existia, mas que foi colocada para mim como objetivo, que né? A gente precisava não só formar os nossos colaboradores, como formar também, dar conteúdo para a parte dos clientes, né? Então, porque no final, os nossos consultores ali, nossa equipe de Business Intelligence, ela tem um papel de não só levar oportunidade para os nossos clientes, como também ensiná-los a mexer na nossa plataforma. Então, cara, era um desafio muito grande, assim, do tipo, putz, como é que a gente faz para ter uma validação de qualidade dessas pessoas que estão aqui hoje, para que elas estejam muito bem formadas para treinar o lado de lá, né? Porque também não adianta você ter uma riqueza de dados e não saber utilizar a informação. Então, logo que eu cheguei, assim, a gente tinha uma ferramenta, mas ela não oferecia para a gente, era uma ferramenta inicial. Acho que pelos nossos números, a gente começou ali no modelo muito startup, né? Então, a gente tinha uma ferramenta gratuita que não oferecia recursos, não oferecia muita informação em termos de dados, que não faz muito sentido com a Scantec, né? Isso que não tem uma congruência, não né? tem uma congruência. Aquilo que vocês mais acreditam, casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. Mas ali serviu muito para ser um MVP, assim, vamos por assim dizer. Legal. Por mais que a gente não tivesse essa riqueza para entrar nos números e entender tudo o que acontecia, foi bom para a gente medir, tipo, puta, tá funcionando, não tá, tal. E acontece que ali me dava meio um desespero, porque por não ter muitos recursos para a gente usar de uma composição de arquivos, vídeos curtos, vídeos longos, provas, acabava que a gente tinha que fazer, como o Richard citou no começo, eram manuais. E eu ali ficava digitando PowerPoints de 120 páginas, 80 páginas, e dava treinamentos assim, de 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, cortado. E, cara, com essa velocidade que a gente conversou de crescimento de pessoas, é muito difícil você fazer isso, né? É muito difícil. Tem a parte de custo, tem a parte que
é uma dor boa do crescimento, né? Você vê cliente entrando, a empresa progredindo e tal, mas ao mesmo tempo é meio desesperador, porque como que você faz para suprir? Eu até brincava com o pessoal. Eu fazia o processo de onboarding dessa área de atendimento às indústrias. E toda vez que eu ia conversar com o pessoal, porque era presencial, né? Ainda é, mas a gente já está migrando também para a universidade, a gente chegava lá e eu mostrava os big numbers da área. Então, pessoal, hoje a gente tem 150 pessoas. Eu sempre fazia a piadinha de eu olhava no relógio, agora deve ter 152, agora deve ter 156. Então, porque não parava de vir gente. E, cara, você lidar com tudo isso, com esse número de pessoas que vão entrando, 10 pessoas por semana, 20 pessoas, aí entra de uma área, de outra área, é muito complicado você continuar só no modelo presencial. E às vezes com conteúdo, cara, assim, é crítico, né, quando você fala de dados. As pessoas precisam saber o que o produto faz, da onde ela extrai a informação, o que ela faz com aquela informação. Você não consegue ter um crescimento sustentável sem a educação como uma base de apoio, né? Falo muito de escalabilidade, né? Então chegou um momento que, cara, simplesmente não dava mais. Dali já não dá, desse jeito não dá para escalar mais, né? Travou. Né? E aí era um outro ponto que depois eu fiquei pensando do tipo, ok, a gente criou uma área de treinamento e desenvolvimento. Acho que o primeiro passo era justamente a gente criar essa cultura de aprendizagem. E eu vi ali no mato, como você citou quando eu cheguei, que com aquela plataforma dificilmente a gente conseguiria. Porque como é que você motiva uma pessoa a entrar num conteúdo que tem 120 slides de um PowerPoint? Tudo escrito. É verdade. Como é que você engaja, né? E uma plataforma sem muita usabilidade, exatamente. Né? E sem dados, então você também não conseguia nem cobrar. É nada, assim, cara, assim, era um depósito de materiais. Para quem era a área de Business Intelligence, devia ser um sofrimento. Então. E aí, assim, eu sempre gostei muito. Eu escrevia, assim, desde pequeno, tinha blog com poema, umas doideiras, assim. Então, sempre tive facilidade para me comunicar, para escrever. Mas ainda assim, eu, que até então trabalhava com números, virei um redator profissional, né? Para você escrever manual, ficar fazendo... complexo. E aí foi quando a gente chegou no entendimento de, tipo, cara, desse jeito que tá, não dá mais. Foi bom pra gente sentir, pra gente ter um lugar. O primeiro é ter um lugar, depois a gente melhora, né? E como foi convencer a liderança que precisava mudar? Porque muitas pessoas falam, não, mas tá bom, você tá conseguindo, pra mim tá ótimo, PowerPoint tá ótimo. Assim, foi uma união, assim, de aspectos, né? Acho que a carência de funcionalidades, acho que ter profissionais mais prontos, mais rápido, para lidar com esse crescimento. Isso deve ter sido uma dor muito grande, né? Se você, assim, eu consigo acelerar a entrada da pessoa para ele performar mais rápido, talvez isso seja um bom argumento de... Perfeito. Porque no final, assim, né? Os heads desses grupos dessa área, eles, vamos por assim dizer, hoje eles são meus clientes ali indiretos. E eu via, porque eu era da área de Business Intelligence, então eu senti na pele, né? Quando eu entrei, que era tudo bem que era um modelo startup, da gente ir se falando, eu não tenho nada a reclamar, porque lá é um ambiente, eu juro por Deus, mais colaborativo do universo. As pessoas mega se ajudam, todo mundo um dá a mão pro outro e tal. Tão bom ouvir isso, né? No mundo que a gente vive hoje. Muito bom. E as pessoas se ajudavam muito, mas eu via, cara, a dor que eles tinham quando entrava uma pessoa e ele tinha que parar o tempo dele, não que isso seja um erro, né, obviamente, mas o quanto ele tinha que investir de tempo, de energia para aquela pessoa estar apta a, vamos por assim dizer, andar com as próprias pernas. Sabe? A curva de aprendizagem é longa, né? E até muito técnico que vocês fazem, né? Exatamente. E tem partes processuais, de entender a empresa, a gente é um modelo de negócio muito diferente. As pessoas que trabalham na Scam, muitas vezes elas vêm do varejo, elas vêm da indústria, a gente tem um modelo de negócio diferente. Então, o cara, ele meio que reaprende a trabalhar, assim, é um modelo um pouco diferente, né? Então, acho que esses aspectos pegavam muito e, cara, assim, eu sou muito fã da parte de UX, assim, de design, etc. Então, eu dei um reforço bem grande também, porque não era... Quando você via a plataforma que a gente tinha, não era aquele negócio do tipo, meu, que irado. Não é quando você liga o videogame e começa a jogar. É o Netflix, né? Que tem uma Exatamente. Então eu vi que naquele formato ia ser muito difícil a gente criar essa cultura de aprendizagem, da maneira como a gente estava fazendo. E aí levei
todos esses aspectos. Então, funcionalidades, obviamente, a questão do custo, a questão do visual da ferramenta, o que ela podia entregar, onde a gente podia chegar, o que a gente conseguiria, em termos de ramificação, atingir outras situações que a gente não estava focando no momento. E aí foi quando entrou a missão encontrar uma solução que atendesse aquilo que a gente precisava, né? Que legal, que legal. E aí vamos para um pouco esse momento da virada, que é como você buscou essa solução. Tá. O que você fez? Porque assim, você está em uma solução, tem muita solução no mercado. Como que foi? Até porque muitas vezes as pessoas aqui podem estar vivendo esse momento. Perfeitamente. Né? E como que... Explica um pouco essa história. Assim, eu fui fui caminhando assim em vários sentidos, né? A hora que eu vi essa oportunidade, eu comecei a eu mesmo fazer um benchmark. Então, um Googlezão. E tipo, quem são as que aparecem primeiro ali na busca, as que aparecem na segunda página e tal. E, talvez eu pudesse ter afunilado no começo, mas como eu vinha de uma transição de carreira, então eu não tinha tanta segurança ainda na escolha, porque eu ainda estava estudando sobre treinamento e desenvolvimento e etc. Eu falei assim, cara, eu vou esticar essa régua. E você era analista de dados, Exato. então você precisa de muitos dados para tomar decisão. Né? Business Intelligence. E aí, basicamente, o que eu fiz foi, eu selecionei ali uns 10 fornecedores e fiz um modelo ali de matriz. Então, eu lembro os 3 primeiros fornecedores eu estressei bastante para entender, tipo, putz, entendi. Isso é um padrão, mais ou menos, que o mercado entrega em termos de funcionalidades. Coloquei isso numa matriz. E aí depois, quando eu fui falar com os outros, até é curioso, porque depois que eu fiz com esses 3, cara, eu fiquei tanto tempo fazendo reunião e estressando o que dava para fazer, o que não dava para fazer, que os próximos... A galera até elogiava, assim, falando, nossa, eu queria que os clientes fossem assim. Porque eu já sabia tudo que dava pra fazer, não, vai pra próxima, Então, basicamente, eu joguei tudo numa matriz, então, putz, e fui dando notas. Então, putz, em termos de funcionalidades, o que tem nessa, o que tem naquela, qual que é a nota quando a gente fala de rate? Sim. E baseado, obviamente, na minha necessidade, né? Na minha percepção. Então, no contexto de UX da ferramenta, então... Putz, qual que era mais legal, qual menos legal, E aí, um ponto importante também, eu falava muito de pipeline. Putz, o que vocês pensam? Tudo bem que o assunto inteligência artificial ele já está esquentando há algum tempo, mas eu sempre tive muita curiosidade em relação ao tema, sempre estudei muito em relação a isso, então eu mesmo já provocava. Putz, vocês pensam em integrar essa ferramenta, ferramentas até que eu já utilizava. Então fui para a parte de pipeline, funcionalidades, questão estética, integrações, que também é muito importante, né? Putz, imagina... Dados, né? Não só no contexto de dados, até para você ter um contexto automatizado, tipo, putz, conectado com a sua ferramenta de RH, que você usa para fazer toda a gestão ali dos colaboradores da tua empresa. Se você usa alguma outra ferramenta que possa cruzar essas informações para você ter os seus KPIs ali, etc. Então, eu juntei todas essas informações. Primeiro foi muito do tipo, marcando reuniões e tal, e falando até virar um expert. E aí eu deixei meio que uma decisão para bater o martelo no CBTD do ano passado. Então, muitos desses fornecedores estavam lá. Então, eu fui tirar a contraprova para testar também questão do atendimento por parte dos fornecedores, a atenção que era me dada. Porque a gente sabe isso... Hoje eu estou num grupo de profissionais de treinamento e desenvolvimento e uma dor que eu vejo que o pessoal tem muito é em termos de o suporte que é oferecido. Tá bom. Sim. Como a gente fala de uma plataforma, tem gente que... você contratou a plataforma, tá aqui, a sua plataforma, agora boa sorte. Obrigado e boa sorte. Então, esse era um ponto, ainda mais eu, chegando na área que eu tinha certo receio, mas ao mesmo tempo uma segurança, porque eu sempre fui muito ligeiro com tecnologia, assim, então não era um ponto, mas eu queria muito sentir ali, olhar no olho, porque antes a gente saiu daquele cenário pandemia, Sim. só home office e tal, e aí eu dei uma afunilada, cheguei nos 3 fornecedores, até que... Aí eu vou ter que fazer o jabá aqui. Até que eu acabei fechando com a Revo. Tava conversando com a Sami já há bastante tempo, etc. E a gente acabou tomando essa decisão muito baseado assim, né?
Quais foram 3 critérios aí para... Assim, obviamente, mas assim, eu estou muito mais focado na pessoa que vai tomar uma decisão. 3 critérios aí que se você pudesse os principais, né? Cara, eu acho que essa questão de design da ferramenta, de ser user-friendly, cara, assim, é ser algo que de fato as pessoas vão entrar e elas vão ter vontade de assistir. Atratividade ali, Exatamente, né? Porque se não tiver o apetite, a pessoa entrar, ou for muito dificultoso dela mexer na ferramenta, ou a hora que ela bateu, ela fala, putz, contrataram um MS idosa aqui para minha empresa para treinar as pessoas. Eu acho e ainda tem ferramentas assim. Só um recorde, MS-DOS, muitos ouvintes não vão saber o que você está falando, tá? Dependendo da idade. Não, eu consegui acompanhar, né? Ou então vou fingir, não, o que é isso? MS quê? MS o quê? Vocês podem jogar no Google. Um computador bem antigo, pessoal, computador bem antigo. Eu lembro. E então acho que é muito difícil. Se você não tiver, acho que esse para mim é um dos principais. Porque se não gerar aquela vontade da pessoa de estar ali, de consumir, acho que já não vai. Esse foi um dos primeiros ali quando a gente fala de pilares. Depois em contexto de usabilidade, obviamente. Então, usabilidade, desculpa, não é... Funcionalidades. Então, o que entrega em termos de formas que você pode passar o seu conteúdo, formas que você pode subir o seu conteúdo, formas que você pode customizar a ferramenta para deixar mais a sua cara, para absorver os valores da empresa e você entregar aquilo para o colaborador. Então, em termos de funcionalidade, assim, pessoal, dá para eu ficar falando, dá para a gente fazer outro podcast sobre isso. E acho que terceiro, que, cara, para mim pega muito, acho que muito da onde eu vim, que é a questão também de dados, da informação, para você ter todo esse tracking do que está acontecendo e etc. Imagino que para você dados é importante. E a gente assim, tem um Power BI, né? Então... Sim. E aí, tem alguns cenários. Por exemplo, eu tenho visualmente para o futuro outros 48 KPIs que eu gostaria de observar ou de entrar, afunilar e estressar e ver o que está acontecendo. Mas eu achei até que pro começo da ferramenta, pro começo de uma área, eu acabei não querendo estressar muito em relação a isso. Acho que eu estou muito mais comprometido nesse primeiro momento, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente em acompanhar como essa cultura de aprendizagem ela está aumentando, de que forma ela está enraizando na empresa, do que entregar 97 milhões de números. Mas óbvio que para o futuro, eu não tenho dúvida, já tenho isso muito bem pensado de onde a gente pode chegar. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso é pegar esse relatório aí de 10 ferramentas com funcionalidades. Depois a gente vai conversar sobre esse relatório aí que você montou. Não, brincadeira. Então, vamos lá. Quando a gente olha para isso, parece que foi fácil. Mas a gente sabe que tem muitos desafios. Sim. Queria pegar o que eu chamo do momento bastidores. Quais dificuldades que você teve? Você falou assim, às vezes o atendimento não era muito bom. Tal. Dentro desse processo, o que você pode trazer aqui para quem está no momento similar? Olha, acho que assim, o conhecimento, acho que a primeira parte, o conhecimento também gera dúvidas, ele gera uma confiança, mas depois que você fala com tantos fornecedores, que você tem tantas opções e etc., chega no final e você... Puta, daquela... Putz, e agora, cara? É esse, aquele, vou me arrepender depois, não sei, tal. Então, acho que isso foi uma dificuldade pra mim. Eu lembro que eu já tinha tudo fechado e eu fiquei assim, eu falei, eu não vou mandar nada agora. Eu fiquei uma semana assim, meio tipo, vou pensar, vou fazer outra coisa, vou deixar as respostas virem. Acho que teve essa parte. E acho que o processo de lançamento, de setup, ele é bem pesado, assim. E foi uma dificuldade. Então, você pegar a parte do conteúdo e jogar para a universidade nova, do recurso antigo que nós tínhamos, tem uma parte de todo o contexto de cadastro dos seus colaboradores, integração caso seja necessária, e até do próprio lançamento da ferramenta, né? Então, acho que a gente está falando muito de do's aqui, mas falando um pouco de don'ts, don'ts mais ou menos, mas vou dar um exemplo para o pessoal. Eu lancei a nossa universidade corporativa em outubro. Em outubro de 2023. De 2023. Ali em meados de outubro. E, cara, foi um lançamento super legal, assim. Metade da empresa estava lá.
Putz, no final foi tipo live do Casemiro, todo mundo, nossa, que irado, que legal, meu Deus, parece Netflix e darararara. Então... E só pra... Que estratégia de lançamento? O que aconteceu nessa live aí, só pra gente explorar esse ponto? Algumas semanas antes, assim, a gente tem... Isso facilita um pouco lá na empresa, que a gente tem uma reunião que acontece todas as quintas-feiras, onde a gente leva cases que foram feitos com clientes, processos novos da empresa, ou alguma coisa que, putz, uma área fez e que pudesse ser replicado para as outras. Então a gente já tem um canal muito forte disso. Então a gente começou divulgando nesse canal, depois a gente foi fazendo save the dates, mandando para todo mundo, até o dia da apresentação. E aí na apresentação a gente fez uma dobradinha, com a Revo no caso, e primeiro a gente foi contar, né, quem era a Revo, depois a gente foi falar um pouquinho de cultura de aprendizagem. Então, óbvio, nós como uma empresa de números, obviamente que a gente foi atrás do quanto a cultura de aprendizagem poderia auxiliar no potencial de carreira daquelas pessoas, o quanto pessoas que têm a cultura de aprendizagem enraizada, elas têm uma chance muito maior de se destacar, de crescer mais rápido e etc. E por último, aí deixei uma cerejinha do bolo, né? Porque se apresentasse a ferramenta no começo, vocês sabem o que acontece. Mas por último, a gente entrou na ferramenta e mostrou pro pessoal que foi quando... live do Casemiro total, assim, a galera animou. Putz, foram muitas pessoas, eu não lembro assim o número ao certo, mas, cara, assim, perto de 50% da nossa unidade aqui do Brasil tava na live, tipo, 200 e tantas, 300 pessoas. Então foi muito legal, muito legal. Tem o próprio diretor que me fez o convite, que é o Mário, um abraço pra ele também, eu não tenho dúvida que ele vai ver essa live. Cara, ele sempre foi um cara que comprou muito a ideia, então ele fez questão de estar no dia, ele aproveitou para dar um reforço para todo mundo. Que legal. Como é que é o nome dele? Mário Ruggiero. Então vamos agradecer o Mário aqui, porque ele realmente patrocinou e a gente escuta assim, muito a área de TD, às vezes falta um patrocínio, falta alta liderança comigo, então agradecer aí, né, porque realmente já tem um diferencial aí, né? Sim, o Mário e a Letícia, a minha líder hoje, ela é Head Latam, então ela esteve com a gente também. Que legal. Mas também, putz, Let, obrigado por toda a força, por todo o apoio. Mas do Mário foi legal porque desde a época que eu ainda era de Business Intelligence, a gente conversava muito sobre isso, sabe? Putz, Mário, imagina, tivesse uma universidade, putz, eu super aposto, vamos embora, vamos tentar fazer. Que legal. Então no dia ele deu a palavra dele, putz, sem palavras. Eu acho que tem um insight aqui que eu queria destacar da tua fala, principalmente para quem está ouvindo a gente, que você não deixou a estratégia de lançamento... a parte de como comunicar, você fez o Save the Date, você fez... Então, assim, é o que a gente sempre fala, outros canais da empresa para falar do assunto. Para falar do assunto. Então, assim, a gente sempre usa o entretenimento, né, como uma base, a gente fala de edutainment. Então, Netflix vai lançar uma série nova, ele só manda um e-mail para você, tipo, dizendo, toma aí a nova temporada. Não é assim que ele faz, né? Exatamente. Então, tem toda uma estratégia de comunicação, fazer o buzz, e aí, pelo que você falou, você foi mantendo em segredo o mistério, foi falando dos benefícios para eles, enquanto colaboradores, aí, de repente, você fez um momento apresentou a plataforma, né? Na real, assim, até comuniquei, tipo, a nova Universidade Scantec está vindo, mas... Coming soon. Coming soon total. Só que ninguém tinha visto, absolutamente ninguém tinha visto. Legal. Eu tinha mostrado, assim, para algumas pessoas mais próximas, mais para pegar opinião e tal. O pessoal do marketing também agradecer muito, ajudaram a fazer toda a customização para ficar a nossa cara e tal. Mas foi gerando essa expectativa, assim. E isso foi legal. No dia a galera... E eu também, assim, tenho alguns facilitadores. Eu sempre fui a pessoa do happy hour. Então, era mais fácil convidar as pessoas e falar, vai lá, dá uma força. Vai lá, né? Mas essa parte de comunicação, de você ter alguma posição, assim, que é uma influenciadora dentro da empresa comprando a ideia, cara, é essencial. Assim, muito bom. Essencial. E o que você faria diferente? Acho que eu não terminei a parte da data, né? É verdade. A gente outubro, né? Em meados de outubro. E pra mim, talvez fosse um momento bom, porque eu já tava... A minha chefe até me falava assim, Rafa, você precisa lançar agora. E eu tava assim, ó, tipo, noite sem dormir, loucamente. Não, eu quero lançar, vamos fazer lançar, acontecer. Vamos embora. E no final, assim, teve o lado bom e o lado ruim. O lado ruim foi que, meados de outubro, as pessoas que... Todo mundo tem as suas metas. E tem pessoas que, inclusive, têm bônus atrelados às metas. Sim. Então, você ousar pensar que as pessoas vão parar
aquele sprint final do ano, Uhum. para acessar a universidade é um pouco contraditório. Uhum. Então, acho que essa parte pegou pra gente, até quando a gente observa os indicadores ali, pegou um pouco mais. Então Mas, você não lançaria em outubro novamente? Se olha, pudesse assim, tô com o calendário em branco. eu acho que não. Tá. Mas você Aí- falou que tem alguma vantagem aí, né? Tem uma vantagem também, porque a gente sabe, né? Por mais que quando a gente contrata uma plataforma, uma universidade, etc., por mais que a gente passe pelos treinamentos e etc., e, putz, com todo o apoio do mundo dos profissionais, você só começa a entender mesmo quando você começa a mexer. Uhum. Quando você entra no detalhe, entra na operação. Então, eu acho que o final do ano passado, os meses de novembro e dezembro e etc., foram muito importantes para a gente entender como usar, o que usar, até onde a gente podia entregar naquela primeira fase. Porque você não vai conseguir ter no primeiro mês, você não vai montar uma faculdade no primeiro mês, mas é importante assim para você se ambientar, para tua equipe se ambientar, para você definir processos. Então, acho que essa foi uma parte assim que me ajudou muito para esse ano a gente conseguir começar a decolar. Assim. E você falou muito aí falou do's and don'ts, mas será que tem uma dica de ouro, assim, aquilo que você fez, que você pode falar assim, ó, isso aqui deu muito certo e se eu fosse fazer de novo, né, até para quem está ouvindo, assim, qual que é a dica de ouro quando for abraçar um projeto desse de universidade corporativa, né? Acho que você ter pessoas que comprem esse lançamento, principalmente as lideranças, é essencial, assim. Ó, o Mário e Letícia voltando aí. Você tá vendo? Tô fazendo... Legal. Não, mas Porque- realmente, a relevância disso, né? E assim, quando você vê um líder, um cara lá de cima, dando força, dando energia pra isso, cara, quem tá embaixo, assim, não que gere uma pressão ou qualquer coisa desse sentido. Quer dizer que, tipo, putz, gente, olha o que a gente tá entregando pra vocês, tipo, todo mundo tá, de fato, querendo oferecer pra vocês um ambiente mais tranquilo para que vocês possam aprender. Putz, olha essa ferramenta que a gente está entregando para vocês. E óbvio, né? Deixar aquele ponto do tipo, putz, não vamos deixar isso morrer, vamos ir atrás de conteúdo. Vocês têm um grande facilitador. Imagina você entrar na empresa e a gente tá tudo que você precisa lá dentro, dos processos da área, dos produtos e tal. Então acho que essa parte de compra por parte da liderança da ideia é muito importante. Assim. E você falou conteúdo. Vocês só têm conteúdo próprio? Como que é a parte de conteúdo que monta? Hoje, assim, sendo sincero, a gente está ampliando a área agora, mas a gente está muito no modelo urgência. Sim. Urgência. Então, a gente tem alguns conteúdos que a gente contratou da biblioteca da Revo, que a gente acreditou que tinha mais Do Learning fit. Flix, né? Exatamente, do Learning Flix. Que tinha mais fit com o que a gente precisa entregar para os nossos colaboradores e etc. E tem uma parte agora que a gente está muito fazendo de produto, de processo, que aí a gente, óbvio, nesse primeiro momento eu comecei a fazer muita coisa. E aí é um processo do tipo, vai entrevistar a pessoa, ver o que ela está precisando, Sim. qual é o O objetivo. levantamento de necessidade de treinamento. E aí isso acho que até pode ser um do's and don'ts para o pessoal também. Agora a gente está partindo para um momento, a gente teve esse momento urgência, então eu entrevistava as pessoas, eu aprendia sobre aquela situação, eu criava o conteúdo, eu subia na universidade. Isso é enlouquecedor. Sim. Então, Mas parabéns, você está puxando aí, fazendo acontecer. para mim foi importante até para eu entender um pouco de cada etapa, assim, sabe? E agora a gente até tem o treinamento de vocês de multiplicadores, Sim. que a gente está tentando mais agora é ser uma área mais de suporte. Então, cara, olha, baseado no que você precisa entregar nesse treinamento desse produto específico, eu acho que você precisa fazer isso e direcionando para criar esses multiplicadores. Agora você cria as condições para um multiplicador criar o conteúdo. Exatamente. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas têm assim, um receio ou não sabe se vale a pena. Essa mistura de estratégia, de ter conteúdos prontos de mercado com conteúdos próprios. Sim. Muitas empresas falam, o conteúdo não é 100% do meu jeito, então eu prefiro produzir tudo do zero. Ou tem empresas que falam, eu não consigo produzir nada do zero, vou tudo. O que você acha um pouco desse balanço? Daí vantagens e desvantagens. Eu acho essencial. Tudo bem que, assim, acho que tudo depende muito também do budget, do quanto a empresa tem disponível para investir. Mas eu acho sempre bom você ter uma parte
principalmente quando a gente fala de soft skills ali, etc., algumas habilidades importantíssimas do dia a dia, eu prefiro deixar isso mais com profissionais. Sim. Não quer dizer que eu não faça. Eu fiz um Discipline Selling faz pouquíssimo tempo lá na nossa empresa, por exemplo. Mas o conteúdo tá aí, né? O conteúdo Exato. tá por aí, já Exato. existe, né? Mas ao mesmo tempo, assim, tem coisas que você não vai conseguir fugir. Que é Quando você específico fala do negócio, de né? produto, de processo e etc., não tem para onde fugir, você vai ter que fazer. Mas eu acredito muito nessa composição, assim. A gente sempre dá a seguinte dica, a gente sempre fala, se o conteúdo for um conteúdo geral, não é? Soft skills, diversidade, etc., você tem muito conteúdo pronto, seja uma biblioteca como a da Riva, ou seja podcast, seja vídeo no YouTube, TED Talks, etc. Agora, quando é um conteúdo específico do negócio, aí vale a pena investir em conteúdo próprio. Agora, às vezes um conteúdo genérico, um conteúdo não está 100% alinhado com a estratégia do negócio. Aí vem a mágica, é você justamente criar apenas esse trecho que linka o conceito geral com o conceito do negócio. Total. Então, isso é uma dica que a gente sempre dá. O ponto que pega muito, assim, seguindo nessa linha que você trouxe, é muito da personalização, assim, do conteúdo, né? Sim. Às vezes você acha conteúdo pronto, mas é o ponto, né? Você pode jogar um vídeo do YouTube lá de 1 hora de um treinamento, mas qual a chance das pessoas assistirem aquilo até o final? Então, tem algumas coisas eu confiei nos treinamentos da Revo justamente por acreditar que, pelo modelo didático que vocês trazem, eu tenho certeza que eu vou conseguir engajar as pessoas, eu tenho a certeza de que as pessoas vão gostar. E os NPS, quando a gente faz o NPS da nossa plataforma hoje, isso está evidente. Entendeu? Eu queria aproveitar e falar disso. Resultados. Vamos para o nosso momento CFO. Você lançou em outubro, estamos aí 4, 5 meses de plataforma, a gente já começa a ver resultados. O que você tem de números e indicadores para falar aí desse lançamento? Perfeito. Eu até brinco, assim, se a gente falar, poderiam ser 5 meses, mas até a gente lançou ali, acho que foi 3ª semana de outubro. Então, eu costumo contabilizar 4. Tô roubando para mim, vocês estão vendo? Mas o que a gente tem? Até agora, essa foi uma conquista que a gente teve agora fechando fevereiro. Nesses 4 meses e 1 semana, 2 semanas, a gente já atingiu mais de 10 mil acessos dentro da plataforma. Quando a gente pega em número de usuários distintos, já 463 pessoas. Hoje a gente tem uma média de 600 aí no Brasil, então vocês vejam que é um número bem interessante, assim. 60%, 70%. Vamos por assim dizer, tem 140 pessoas que nunca entraram. Acho que é um número interessante em termos de penetração. Isso a gente está falando de mais ou menos 77% de toda a empresa. Em termos de conclusão de cursos, certificações, etc., a gente já teve 296 até agora. E tem alguns números assim que chamam a atenção. Óbvio que isso é muito um sobe e desce, né? Depende muito do período da empresa. Então, estamos correndo atrás de uma meta trimestral, semestral. Então, tem alguns períodos. É muito importante, inclusive, que vocês entendam isso no momento do lançamento, até fazendo aquele wrap-up com que a gente tinha comentado. Mas tem assim, cara, em janeiro, por exemplo, foi um negócio que chamou a atenção. Janeiro é aquele mês assim, né? Principalmente para as empresas que têm férias coletivas, etc. Ou as pessoas... um pouco mais parado. E mesmo que no final todo mundo quer tirar, né? No Réveillon. Sim. Então eu não estava com grandes expectativas assim, porque até eu estava fora, eu estava um tempo que eu precisava tirar alguns dias, então aproveitei para ficar uns dias a mais. E, cara, em janeiro foi surpreendente, assim, só o mês de janeiro a gente bateu 53% de penetração, então 53% do público total da Scantec acessou a universidade. Hoje vocês me corrijam se eu estiver errado, acho que um número bom aí a gente estaria falando entre 25% e 30%. Ainda mais no início, ainda mais você que chegou agora. Então, assim, eu acho que legal, Rafa, é você demonstrando por que você chegou, né? Você já causando essa revolução dentro da Scantec, assim, acho que já orgulho muito pra gente, pra nossa equipe que está aqui nos ouvindo, mas certamente acho que para você aí como mérito pessoal, assim, mostrou assim, aquele Rafa que era só Business Intelligence agora vindo, colocando a universidade corporativa e fazendo acontecer em tão pouco tempo, né? Total. Muito legal. E foi muito legal pra gente, porque a gente teve um evento da empresa inteira agora no mês passado. E foi legal contar desses números, porque talvez, óbvio, a gente é uma empresa baseada em dados, a gente tá tem que ter o dado. Você vende dados. Tem que ter o dado e o pessoal tá geralmente muito mais preocupado com
o negócio do cliente ali, né? Então, é uma área ainda que começou agora, então a gente está expandindo agora, então foi legal para dar evidência, assim. Mas eu tô bem satisfeito. Quando a gente fala de NPS, a gente tá com média 9. 9 de NPS, uau. Exatamente. Então, assim, e é curioso, por exemplo, eu mostro esses números às vezes pra minha líder e tal, eu falo, putz, que legal tal. E, cara, a parte pra mim que é mais gostosa ainda é que as pessoas vêm falar comigo do tipo, meu, parabéns por esse trabalho. Eu falo, cara, com o que eu tenho na cabeça, isso aqui eu tô É só o aproveitando começo. 30%, 20%, sabe? Não, é legal essa tua visão. Você até falou, né? Visão de futuro, quais KPIs aí que eu não vou olhar para eles agora, mas já estou Exato. olhando para frente, né? Exato. Então eu vejo assim que você tem muita. Já está de olho no potencial futuro, nem tanto, né? Eu acho que isso é um bom gancho até para a gente entrar no próximo bloco, que é falando de futuro e tendências. Sim. O que você vê aí de futuro, as tendências? O que você está buscando aí? E até esse potencial também, né? Que você está enxergando. Né? Eu não sei se eu posso chamar... Eu vou chamar de futuro, tá? Mas é um negócio que acho que já está na vida da gente faz um tempo. Ia falar de inteligência artificial, mas acho que vai ficar um pouco batido. Eu acho que a parte de dados pode ser mais importante ainda do que ela já é. A gente vê, né, a alta hoje, quando a gente fala de People Analytics, por exemplo, o quanto estão buscando profissionais nesse perfil, crescimento, tal. E eu coloco esse ponto para a própria área de treinamento e desenvolvimento. Assim, putz, tem tanta coisa bacana que dá para a gente linkar de número. Às vezes a gente fica muito ambientado no que está acontecendo com a nossa área específica. Então, quais são os números da universidade? E acho que talvez seria interessante que a gente tivesse uma visão mais de negócio, mais ampla, mais de cima, para entender o que está acontecendo nas outras áreas, nos objetivos que a empresa tem e que a gente possa agregar, né? Tem exemplos assim que eu posso oferecer. Óbvio que a gente ainda está muito no começo, mas, por exemplo, agora que a gente começou a se ambientar mais, difundir mais a universidade e tal, tem até vou contar um mini case para vocês muito rápido. Por exemplo, a gente começou a medir timesheet de uma área. Então, o que as pessoas estão gastando de tempo, tararararararara. E, cara, às vezes são coisas assim que a gente não consegue se ater, mas por essa análise, a gente notou que uma área específica tinha ali 8, 9, 10 profissionais full-time, não efetivamente, mas só fazendo treinamento interno todos os meses. E vale lembrar que quando a gente contabiliza esses 10 profissionais, geralmente é o chefe dele que está dando esse treinamento para ele. Ou, desculpa, eu vou usar uma palavra só para dar porque quem presta as áreas de suporte, mas ou essa pessoa está infernizando a pessoa de outra área no chat da empresa, no WhatsApp. Como que eu faço isso? Me ajuda aqui. E essa pessoa responde a mesma pergunta 50 vezes no dia e etc. Então, por exemplo, baseado nestes números, a gente pegou todos os processos dessa área, envelopou em treinamentos e deixou tudo na universidade. Então, hoje, essa área ela tem a condição de entrar, em vez dela ir numa pessoa, e na outra pessoa, e na outra pessoa, e a gente ter que ficar investindo ainda financeiramente nesse tempo, ela tem um lugar que ela tem autonomia para aprender. E tem uma parte muito legal da ferramenta de vocês, por exemplo, que a gente criou o fórum dentro de cada um desses treinamentos. Então, antes, como isso acontecia? As pessoas iam no chat... 50 pessoas diferentes fazem a mesma pergunta. A gente colocou essas pessoas de moderadores e hoje, se uma pessoa tiver dúvida, ela escreve no fórum e o moderador vai lá e responde uma vez só. Óbvio que isso é tudo... Você tem que... É um processo, cultura. Né? Cultura, Dizer para vocês que amanhã ninguém mais vai mandar é meio ilusório, mas a gente já tem pedido. Então, cara, direcionem as pessoas para o fórum, que lá viram perguntas frequentes, as pessoas podem ir retroalimentando. Tem uma parte legal disso. Eu queria aproveitar um pouco tudo que você falou aí do seu histórico de Business Intelligence e você vê essa tendência e futuro de dados, de fazer até um convite aqui para você, público, ao vivo, aqui para todo mundo ver, que é o seguinte, eu compartilho a mesma visão. Para mim, dados é o novo petróleo. Você precisa... Eu sempre falo a frase que é eu acredito em Deus, os demais tragam dados. Né? Porque, assim, acreditar só lá em cima, o resto tem que ter dados. E o convite que eu queria fazer é a gente, ao longo desse ano, trocar mais para que você possa nos ajudar como cliente
a estruturar uma parte de dados tão parrudo para que você consiga tomar as melhores decisões e o que você falou, de alinhar isso com a estratégia da empresa e a ferramenta ser a mais poderosa do mercado. Então, eu queria fazer esse convite aí para você ajudar a gente. Muito legal. E o interessante, assim, é que eu acho que você, com o teu perfil e teu background, você traz essa importância de dados aqui para a mesa, né? E a gente fala praticamente quase todo episódio, né, Richard? O quão carente TID é de conectar as ações deles. Por exemplo, olha a visão que você trouxe. Eu tenho aqui o timesheet, né? Ou seja, aquelas ferramentas que você diz o que cada um está fazendo, como é que ele está gastando as horas dele. E eu estou vendo que tem 10 pessoas full-time se dedicando a treinar outras pessoas, né? E quando eu faço a universidade corporativa... Então, assim, isso é resultado de negócio na veia. Total. Provavelmente outras pessoas têm a mesma situação, só que ela só não está com essa perspectiva. Ela não consegue ver. Né? E ela poderia, talvez, estar falando, olha, eu consigo justificar um orçamento e um budget aqui, porque eu estou de 10 pessoas full-time, eu vou cair para 4, que seja. E aí, ó, aqui, essa diferença aqui, se eu for valorar isso em dinheiro, né? Tá aqui, ó, tá pago. Tá pago o projeto, né? Exatamente. E aí, deixa até a dica para as pessoas, né? Às vezes é aí, putz, você não tem budget ou qualquer coisa nesse sentido, cara, às vezes é daí que você consegue um budget, sabe? Putz, ajudei uma área a ter um saving de tantos %. Putz, posso pegar esse pedacinho aqui para mim? Os chefes vão me matar agora. A sua cabeça já está inclinada a enxergar isso, né? Então, o que a gente está falando assim, os ouvintes aqui, eles podem pegar esses insights e tal. Será que eu não tenho como puxar esse dado? Total. Né? É que eu acho que já tem um baita aprendizado, né? Vamos para a pergunta mais difícil aqui do podcast. Vai. Para você, o que é a revolução da aprendizagem? Boa pergunta, hein? Olha, assim, eu também vou tentar fugir do que eu acho que vocês vão ouvir bastante. Para mim, a revolução da aprendizagem, acho que é a democratização da mesma, assim. Legal. Acho que hoje, felizmente, acho que o número de empresas educacionais só tem crescido, a oferta do mercado, seja de plataforma LMS, seja de escolas de cursos ou qualquer coisa nesse sentido. E acho que isso tem um impacto bom para todo mundo, porque cada vez mais, e isso assim, pessoas que querem investir, pessoas que não querem investir, pessoas que vão no YouTube aprender, pessoas que entram no ChatGPT e fazem ele virar um professor dela sobre determinado tema. Acho que isso, ainda mais nas conjunturas que a gente vive aqui no país, é importantíssimo que isso aconteça. Eu tenho muito isso em mim, assim. E eu vi um podcast, eu não vou saber quem foi a pessoa que falou, mas ele colocou um ponto pra mim que eu fiquei muito refletindo, assim, do tipo, cara, legal, irado nós termos artigos científicos e MBAs e darara, mas e a base? Sabe? Então, eu me preocupo muito com esse ponto. Até quando eu fiz essa transição de carreira, eu pensei muito nisso, sabe? Não que eu não gostasse de atender os meus clientes, mas eu, em termos de propósito, eu me preencho muito mais nesse aspecto de sentir que eu ajudei alguém dali de baixo, que está na empresa, que queria aprender e que quer crescer e que tem sonhos. Então, acho que essa parte do crescimento desse mercado como um todo, acho que ele facilita muito. Eu sei porque, gente, assim, eu tava aprendendo, eu entrei na Neuro agora que eu quero estudar mercado financeiro. E, cara, assim, não vou dizer que eu não comprei alguns cursos, mas você vê pessoas ali ensinando, às vezes, no YouTube, passando algumas coisas. Pelo amor de Deus, não vão seguir as recomendações. Mas, cara, dá super pra você ter uma noção. E eu fico imaginando as pessoas que não têm, às vezes, o potencial de investimento que a gente tem de ir fazer uma mega universidade, uma mega pós, que, pelo menos, construindo ali um pouquinho de cada dia, ela consegue entender sobre algum assunto e se aprimorar como um todo, independente do assunto, independente do tema. Então, acho que nesses últimos anos, acho que a tecnologia nos trouxe isso. Acho que é um aspecto democratizar bacana. O acesso Exatamente. à Exatamente. Muito bom, muito bom. Vamos agora para nossa parte final aqui, que é conhecer o Rafa. Quem é o Rafa aí, dentro e fora do LinkedIn? Cara, assim, eu sou bem tranquilo, já tive momentos mais atribulados de adolescente, mas hoje em dia eu sou um cara bem tranquilo, bem tranquilo. Quem nunca, né? Assim, no geral, puta, eu sou apaixonado por futebol,
Você é São Paulino, Sou não é? São Paulino doente. O São Paulo, assim, ele tem um potencial de me levar do fundo do poço à alegria em poucos finais de semana. Ninguém é perfeito. Não, brincadeira, assim, eu sou botafoguense, então eu não posso falar muito, não. Acho que você tá numa situação um pouco mais delicada que eu. Tô, há 20 e tantos anos. Só que, cara, assim, o jogo de São Paulo pra mim é religioso. A minha namorada, inclusive, ela quer me matar todos os finais de semana, mas é um negócio que ela já foi brifada desde o início. E não só do jogo de São Paulo, assim, cara. Eu tenho o próprio Mário, que a gente falou tanto aqui, a gente tem isso em comum, assim. Cara, às vezes da terça-feira eu tô assistindo Avaí e Criciúma. E eu encontro ele no escritório e falo, puta, Mário, você viu o gol do Criciúma? Puta, não acredito. Então, tipo, eu sou meio fanático, assim, de assistir qualquer jogo. Premier League, puta, assisto de tudo. E, no geral, cara, quando eu não tô fazendo isso, assim, tipo, ultimamente eu tenho estudado bastante sobre design instrucional, tentando aprofundar cada vez mais os meus conhecimentos. E quando eu não tô fazendo isso, cara, tô, sei lá, no bar com os meus amigos, falando sobre futebol, falando da vida, acho que não tenho feito nada muito diferente disso, assim, ultimamente. Legal. Foi muito bom. E Rafa, se alguém quiser trocar experiência contigo, fazer um bench, conversar um pouco mais sobre esse teu desafio, como é que as pessoas te acham, né? Sendo sincero, eu não uso muito o Instagram ultimamente, mas pode me procurar no LinkedIn, Rafael Góes. Maior prazer em tentar ajudar, em falar um pouco mais da história. Fiquem à vontade. Que legal. Muito obrigado aqui por participar, foi um prazer. Acho que teve vários insights aqui. Eu não sei você nisso, mas eu notei bastante insight e parabéns, Rafa, por toda a provocação. Eu acho que você traz um elemento que é muito importante para a T&D, né? A questão de olhar para os dados, né? A inteligência toda. Vocês são uma empresa de dados, né? Então, gostei muito aqui de ter explorado o teu case e muito obrigado por compartilhar tanto insight, assim, adorei. Com certeza, muito obrigado. Não, eu que agradeço, gente. Agradeço as meninas que estão aqui, agradeço a Sami pelo convite. Fiquei surpreso, mas, cara, prazerzaço tá aqui, prazerzaço. E contem comigo que eu puder ajudar vocês aí mais pra frente. Depois a gente vai conversar lá sobre a parte de dados. Já fez o convite aí de dados. Deixa eu agradecer, né, gente, a minha empresa que, putz, cara, portanto que acredita em mim, que me dá autonomia, que, putz, me oferece tudo que eu preciso para crescer, enfim, sem palavras. Acho que é o lugar mais colaborativo de longe que eu trabalhei, assim, muito legal. E para todas as pessoas que também acreditam em mim fora, que vão ver esse vídeo, mamãe, namorada, amigos, para não dizer que eu não esqueci deles. Mas é isso. Muito bom. Obrigado. Muito bom, parabéns. Nilson, o que era para ser uma aula sobre como implementar uma universidade corporativa virou uma aula de como ser orientado a dados. Total. Né? A gente trouxe os detalhes de implementação, mas bastante. Acho que os dados aí, acho que foi a essência, o que eu mais captei aí. E você, o que você captou? Uau, assim, o Rafa trouxe muito insight aqui pra gente, né? Eu gostei de ver que quando ele foi trocar, né, e trazer uma nova universidade corporativa, primeiro o processo de avaliação das plataformas, né? Então ele, por ser muito orientado a dados, já fez aquela matriz, funcionalidade, né? Tô doido pra ver essa matriz. A gente até brincou, eu queria muito ver essa matriz. Uma coisa que eu achei bem interessante no modelo de negócio deles, né? A preocupação, assim, como as pessoas têm que entender, né? O colaborador tem que entender muito do sistema da Scantec, né? Para depois treinar o próprio cliente, né? Então, eles são na prática, são multiplicadores. Então, olha a importância da universidade corporativa, né? E a cultura de aprendizagem até com uma sustentabilidade do negócio, né? Que treina o colaborador e também treina o cliente na plataforma. Também treina o cliente, né? Gostei muito de saber que ele teve uma preocupação enorme com a estratégia de lançamento, né? A gente falou aqui em outros episódios o cuidado com a comunicação, o plano de comunicação, como que você chega com uma novidade como essa. Eu acho que ele teve bastante sucesso com essa estratégia. Eu vi muita visão de futuro nele, né? Então, assim, ele falou, isso aqui é só o começo, eu estou usando 30% da plataforma e ele já falou, já estou pensando em quais KPIs, os indicadores que eu vou querer, e ele está enxergando muito potencial de futuro, né? Então, a importância de você estar sempre... Tá bom, você tem uma nova universidade corporativa, o trabalho acabou? Talvez não, talvez o trabalho apenas começou, né? E os números, né, Richard? Sim. Você anotou os números aí? 53% de acesso só em janeiro. Muito né, bom. com NPS 9, 77% da empresa já entrou na plataforma
E tem bastante número. 10 mil acessos, né? No total, verdade. 296 conclusões e um NPS 9, para ninguém botar defeito aqui, né? E uma coisa que eu anotei também foi os top 3 critérios de tomada de decisão da plataforma. Legal. Primeiro, design, né? Então o X tem que ser user-friendly, atrativo. Depois, funcionalidade e depois dados. Claro, Muito tinha bom. que ter, né? Muito Então, bom. achei muito legal isso. Legal, né? É muito bom. Acho que mais um episódio aí pra gente aprender e também colocar em prática, né? Muito bom. E Nilson, como que as pessoas te acham? Vamos lá. Eu estou no Instagram com @nil_figueiredo e no LinkedIn como Nilson Figueiredo. E espero que você já esteja seguindo a Revo, @somosrevo. Se você não estiver seguindo, para de ouvir nosso podcast, tá? Porque tudo faz sentido quando você, que está investindo na sua aprendizagem, segue lá também, porque você vai ver muito conteúdo lá. E você pode me seguir também, @RichardoShoa, LinkedIn, Instagram, TikTok, todas as redes aí tem esse @. E agora eu tô animado pra gente ver o nosso próximo episódio. O que vem por aí? E no nosso próximo episódio temos um desafio que é grandioso em números e também o tamanho do desafio. Estamos falando do desafio de treinar novas lideranças e na maior empresa de alimentos do mundo. Estamos falando da JBS. O desafio é o seguinte: imagina que você tem 2.000 novos líderes para serem treinados em 6 tipos de negócios diferentes, em centenas de fábricas, e você precisa fazer isso ao vivo. Não pode ser curso online gravado. Como fazer esse treinamento funcionar? Como que você desenvolve a próxima geração de líderes? Só no nosso próximo episódio.